Saudações a todos os internautas, muito bem-vindos a esta live. Estamos em direto a partir do canal de Direitos Humanos, em simultâneo com a página do professor Adriano Novunga, para levar a si, queridos internautas, informações de interesse público com rigor e com responsabilidade. A equipa do canal de Direitos Humanos está neste exato momento posicionada a partir do bairro de Maguanini A. Uma ida ao hospital em busca de tratamento terminou em tragédia para essas famílias. Um menor de apenas 11 anos e o outro de 15 anos foram vítimas, sim, da má prescrição médica do hospital de Maguanini A. Entretanto, essas vítimas teriam se passado mal em casa e as famílias teriam ido ao hospital de Maguanini A para o tratamento. Entretanto, o tratamento que foram dados no hospital de Maguanini A piorou a doença dos menores, onde foram a recorrer ao hospital de Mavalane, onde de facto foi comprovado que aquela dosagem de medicamentos não era adequada para essas crianças. Entretanto, isso tudo terminou em tragédia. E neste exato momento vamos conversar sim com as famílias que estão desamparadas neste momento, mas a equipa do canal de Direitos Humanos está aqui para trazer estas informações. Estamos a falar de dois menores que tinham a idade escolar, que foram impedidas, sim, o direito à vida e também o direito à educação. A família alega a má prescrição médica do hospital de Maguanini A. Vamos agora a conversar, sim, com as famílias que estão neste exato momento desamparadas mediante a esta situação. Esta é a situação que se vive a partir do bairro de Maguanini A. Famílias estão inconsoláveis mediante as duas perdas que tiveram e desta forma vamos sim dar voz a essas famílias que denunciam-se a má prescrição médica, a má prescrição médica do hospital de Maguanini. Antes mesmo de conversarmos com as famílias, eu vou pedir ao meu colega para mostrar, sim, os medicamentos, como também esta ficha que indica de facto que sim, houve a má prescrição médica segundo os familiares. Houve sim a má prescrição médica do hospital de Maguanini A. Esta é a situação que se vive neste momento, de salientar, queridos internautas, que estamos em direto a partir do bairro de Maguanini A, onde vamos relatar este acontecimento. Estamos a falar de dois menores que perderam sim a vida por conta desta má prescrição médica do hospital de Maguanini. Esta é a situação que se vive, família inconsolável neste exato momento. Afinal de contas, estamos a falar de duas perdas, estamos a falar de duas vítimas do hospital de Maguanini A. Vamos sim conversar agora com o pai das crianças para melhor entendermos deste caso que está a abalar não só as redes sociais, mas como também o canal de Direitos Humanos. Saudações, está em direto a partir do canal de Direitos Humanos. Conte-nos desta a situação. De facto, houve esta má prescrição médica pelo hospital de Maguanini A? Houve sim prescrição, conforme viram nas receitas. As crianças foram levadas depois para o posto de saúde de Maguanini. Foram prescritos as receitas. Uma das crianças foi no dia 7 e o outro foi no dia 8. A que foi no dia 7 foi porque não se sentia exatamente bem, estava um pouco meio incomodado. Os meus pais levaram para o posto de saúde, foi recetado a medicação que está lá nas receitas. Então, não foi feita nenhuma análise, foi escrito somente a receita. Este caso, o hospital de Maguanini só fez a receita e não chegaram, assim, de facto, de fazer uma análise, um diagnóstico do que as crianças tinham. Não foi feito nenhum diagnóstico. O que fizeram, escreveram a receita, deram o medicamento e aquele. Eu não sei se o clorfenamina tem a ver com malária. Clorfenamina, amoxicilina tem a ver com malária. Essa medicação aqui, eu não sei se é medicação de malária, porque quando levei as crianças pior, já estavam no estado que levaram à morte,
chegaram numa valane, perguntaram-me a receita, eu só expliquei a receita porque já havia deixado em casa. Eu só expliquei o que tinha lá escrito, o que havia lá escrito, né? Ficaram surpresos. Como essas crianças nesse estado perguntaram sobre o teste de malária, não se fez nenhum teste. E ficaram surpresos. O que disseram que nós podemos internar as crianças, tentar internar, mas estão num estado crítico as crianças, porque tem malária cerebral. Este diagnóstico obtiveram no hospital de Mafalane? Esse diagnóstico de malária obtivemos no hospital de Mafalane. É onde tiraram sangue, foi descoberto que era malária cerebral. E eu fico indignado, porque eu vi reportagem, não sei, a senhora que esteve lá a responder sobre o assunto. Eu não sei onde que apanhou a informação, porque aqui, nas receitas, não sei se esse medicamento tem a ver com malária, porque lá no Hospital Geral Mafalane me disseram que as crianças foram vítimas de malária cerebral. Então, agora, eu não sei se tem a ver essa medicação aqui com malária. Se tem a ver, deve ser uma doença normal, mas pelo que eu sei, já fiquei doente de malária, nunca tomei esse tipo de medicação. Eu tomei comprimido 4-4, que é de malária. Então, essa medicação aqui, e lá no Hospital Mafalane, ficaram surpresos, disseram que essa medicação não podiam ter dado à criança nesse estado de malária, pior no estado de malária. Teve aceleração da doença. Tiveram aceleração, por isso que estes ficaram piores e chegaram lá, já não dava para muita coisa. Eu fico indignado quando o governo, se acontece algo aqui em Moçambique, não sei se o governo tem pessoas ferro ou rebotes, eles são ferro ou rebotes que não tem nada a ver, eles não são humanos. Acho que eles não são humanos, porque isso não se justifica. Eu não gostei da reportagem de ontem. Eu estou no sofrimento, perdi 2 filhos em simultâneo. E me dói tanto, ainda me dói, por ver aquela reportagem de ontem que passou na Miramar. Então, eu estou muito indignado. Em vez de receber consolação, estou a receber sorriso de dizer quem sou eu nesse Moçambique. Infelizmente, o Moçambique é esse que nós temos. Muito obrigado. Muito bem. Mediante esta indicação que tiveram de que, de facto, esta medicação não era adequada para os menores, chegaram, sim, de aproximar para o Hospital de Maguanine de modo, sim, que haja um esclarecimento mediante a esta má prescrição do mesmo hospital? Nós chegamos a aproximar, porque eu acho que não haver necessidade. Porque se formos para lá, não fizeram análise, nós há de ir para lá perguntar sobre o assunto que eles já sabem. Se inscreveram, fizeram de propósito. Indo para lá, eu sei de que não iria ter nenhum resultado. Pelo que os mais velhos onde saíram a defender coisas que não tem nada a ver. Então, os mais novos, o que iam dizer? Iam dizer a mesma coisa. Então não adianta. Não adiantava, eu vi que não adiantava ir para ali. Eu até pensei em ir para ali. Reivindicar, mas reivindicar como? O que eu pensei em fazer é tentar se chamar às televisões para se falar do assunto, para ver se isto, porque eu vi que o assunto não é certo. As pessoas não têm medo de falar. Mesmo no estado geral, a doutora que nos atendeu ficou surpresa, não gostou do que aconteceu, porque viu isso aqui. Ela não gostou. Só que as pessoas não podem ter medo de falar. Não tem como dizer não, porque sabes que Moçambique que nós temos. Mas isto me dói tanto o que aconteceu. Muito bem. Este é, de facto, uma situação bastante triste, mas diante disto vamos conversar com os avós destas crianças para nos contar melhor, sim, o que de facto terá acontecido, quando é que essas mesmas crianças ficaram doentes e porque que de facto o hospital nega assim de
consolar as famílias mediante da má prescrição, segundo os familiares que houve. Saudações têm direto a partir do canal de Direitos Humanos. Conte-nos mais uma vez como é que as crianças ficaram doentes. Conte-nos deste acontecimento. Bom, em poucas palavras, as crianças começaram a ficar quase 2 dias sentindo sintomas. Então, eu como avô que vivo com essas crianças, ou que vivia com essas crianças, preferi me manter no posto mais perto, que é aqui em Maguani, onde nós moramos. Chegando lá, explicamos os sintomas que as crianças sentiam, que é dor de cabeça, dor de barriga, um pouco de febre. Pronto, nós explicamos isso aos enfermeiros aqui. O que acontece é que os enfermeiros, em vez de fazerem o análise das crianças, do estado que estavam as crianças, não fizeram isso, mandaram estagiários e fizeram só receitas simples. Voltamos, temos as crianças medicamos, aquilo fomos estado no hospital e em vez de melhorar, depois de 2 dias as crianças começaram a sentir mais pior e é quando decidimos carregar as crianças para o hospital de Mabalane. Chegando a Mabalane, os enfermeiros, por ver o estado das crianças, fizeram análise, viram que era malária cerebral, que já tinha subido, incitado por causa daquela medicação ali de ibuprofeno e outra coisa que anda por ali. Então as crianças nem resistiram muito tempo, depois de 2 horas perdemos um, e depois de 4 horas acabou de oferecer outro mais velho. Isto no mesmo dia? As 2 vítimas morreram no mesmo dia? No mesmo dia, no sábado. Então, como não bastasse, não havia outro meio, senão a gente voltar a casa. E entramos no tratarmos no funerário, o que conseguimos, com a ajuda dos moradores, família. E conseguimos entrar as crianças, por um momento estavam aí em descanso. Então, ontem nós já tivemos, quando acompanhamos notícia na Miramar, a dizer que as crianças já não eram febre qualquer, era sintomas, não sei o que, não era necessário. E a pessoa que reporta isso não é a pessoa que presenciou aqui em Maguani, é uma enfermeira de Mabalane, não está aqui em Maguani. Então nós ficamos muito indignados, ficamos sem palavras, sem nada a dizer, a não que seja dizermos que é negligência do hospital. A que horas as mesmas vítimas ou as crianças começaram sim a sentir que de facto os medicamentos não estavam a reagir de forma correta para eles? O mais novo foi às 5 da madrugada. Então, quando corremos com ele para o hospital, chegamos lá e nem acabou 30 minutos, acabou de perder a vida. O mais velho começou às 14, corremos para lá. E foram socorridos lá no hospital de Mabalane, porque eles ficaram soros, oxigênio, não, isso, aquilo, e não conseguiu também resistir. Os 2 perderam a vida por má medicação. O que a família pede mediante desta má prescrição médica que ocorreu aqui no hospital de Maguanine? Pedir é só justiça, queremos ver a justiça, se o nosso Estado, o nosso governo sentisse a pena dessas situações, porque nem acontece conosco, isso é com os estados nos hospitais, era de vermos a justiça que seja feita para esse tipo de assunto. Há relatos de que este hospital tem acontecido várias negligências. É morador daqui, confirma este caso? Confirmo, sim, senhor, porque mesmo moradores, todo para o Miramar foram recolher a informação da forma que eles trabalham. Cada qual diga a mesma coisa, porque isso não aconteceu com essa nossa família, acontece com toda a família nesse hospital. Há desleixo, há negligência e é isso que acontece nesse hospital, nesse posto aqui. Muito bem, vamos conversar com mais um familiar das crianças, de modo sim que nos conte desta situação. É um vizinho da família que também ficou a par deste acontecimento e desta forma vamos sim dar voz a ele. Saudações, tem direto a partir do canal de Direitos Humanos. Conte-nos do sucedido. 2 crianças que infelizmente perderam sim a vida pela má prescrição médica. O que tem a dizer mediante a este sofrimento? Boa tarde, aqui é o Fernando da Silva Luís. Eu presenciei e foi triste porque quando o mais velho
estava com sintomas. Já os olhos já estavam diferentes, já mordia os dentes. E por os pais não terem aquela força toda, eu peguei o miúdo pelas costas, andamos boa distância. Graças a Deus, uma senhora do bom coração, não soubemos quem é o nome dela, meteu no seu carro e conseguimos levar a Mavalane. Então é triste, estamos a passar por essa situação, temos perdido 2 filhos e continuamos assim no silêncio, a sabermos que a justiça não é muito bem tratada ao povo moçambicano no nosso país. Então o que nós apelamos é que considerem, levem esse assunto a profundo para que também as almas dos miúdos descansem em paz, que a justiça seja feita, pedimos isso. E foi triste, vou salientar aqui que a reportagem que passou ontem da diretora dizer que um teve malária e o outro não teve. E se o outro que eles diagnosticaram que não tinha malária, por que não sobreviveu? É uma prova que eles têm que nos apresentar, ou a família enlutada. Se um teve malária, pelo menos um do que eles disseram que não teve, tinha que sobreviver. Mas as coisas não foram assim. Só saem aí aleatoriamente, vão falando, porque tem que falar. Então, quem sofre nessa etapa são as famílias, é o povo moçambicano. E pedimos, eu vou salientar mais o ministro da Saúde, que faça uma profunda visita, procura os atores, porque temos aqui as receitas, temos aqui a assinatura da enfermeira que fez. Então que vamos fazer justiça para que os miúdos descansem em paz. Pedimos isso pelo Moçambique todo e por outras famílias que já sofreram esse tipo de situação. Então, meu muito obrigado, é isso que eu tinha para dizer. O hospital tem tido esses casos, geralmente, de magonilhar? Tem tido, sim, tem tido. Tem tido, sim, porque eu mesmo já presenciei pessoalmente quando fui fazer lá a análise de sangue. Foi uma história tremenda. Trouxeram 2 estagiárias para me tirarem o sangue. Ninguém conseguia descobrir onde estava a minha veia. Foram batidas o outro. Quer dizer, usam o ser humano como se fossem manequins. Então é um bocadinho triste. Tinha que vir uma médica profissional para vir me tirar o sangue. Eu não sei onde elas ficam. Não estamos aqui a negligenciar a maioria das pessoas que são formadas na medicina, mas devemos ter pessoas aptas a fazer o trabalho com amor e carinho. Mas nós não temos nos nossos hospitais. Passamos tanta dificuldades. Podemos chegar numa manhã e temos problemas de atendimento, são atendimentos demorativos, são receitas mal passadas, então são muitas N coisas. Então pedimos mesmo justiça que seja feita para que a família também descanse em paz e os filhos, os nossos filhos que lá se foram também sintam-se justiçados. Muito obrigado pelo seu depoimento. Situação bastante crítica esta, e vamos desta forma mostrar, queridos internautas, que de facto, segundo o Hospital de Mavalane, como também dos familiares, existiu aqui sim uma má prescrição médica para essas 2 vítimas. É uma situação bastante preocupante, colegas. Com ela eu vou pedir para mostrar sim a medicação que foi dada para essas 2 vítimas e que, segundo o Hospital de Mavalane, esses medicamentos não deveriam ser para 2 menores. Este medicamento não poderia ser para 2 menores que foram diagnosticados sim por malária cerebral. A situação é esta, os medicamentos são esses. Consegue sim identificar que tipo de medicação é esta? Esta foi, sem sombra de dúvidas, a medicação que foi dada pelo Hospital de Maguanine A. As famílias, sim, neste exato momento, clamam pela justiça.
facto existe aqui, segundo eles, uma má prescrição médica deste hospital. O canal de Direitos Humanos estará assim analisar este caso, porque queremos de facto também que os responsáveis sejam sim de facto a se responsabilizar por conta destas duas vítimas que acabaram sim por perder a sua vida por conta desta má negligência do hospital.